Nós vamos falar aqui sobre a grande tribulação. Nós vamos tomar aqui o versículo 21 de Mateus 24, que diz: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de vir. Será que Jesus falou isso para nós depois de 20 séculos? Ou será que isto que Jesus falou aqui se refere àquela geração ali do primeiro século? Ele estava respondendo uma pergunta de seus discípulos, que em Mateus 24, no versículo 1, diz: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí Jesus falou das grávidas, falou dos falsos profetas, falou de guerras, de dores, sobre a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, falou muitas coisas. E os discípulos perguntou: diz-nos quando serão essas coisas, porque haverá então grande aflição, quer dizer, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Esse agora, será que é 20 séculos depois? Ou se referia àquela geração daquela hora presente? Tudo que Jesus falou aqui em Mateus 24, ele fala dessa grande tribulação, ele fala de sua vinda em glória. Todas essas coisas que Jesus falou está nesta resposta no verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meu Deus! Será que Jesus estava dizendo para aquela geração na qual ele estava inserido? Ou não, isso aqui é para daqui 20 séculos? Jesus veio para os judeus, era o Messias prometido para Israel. Tudo que Jesus falou aqui em Mateus 24, São Lucas 19, São Lucas 20, 21, ele estava falando para os seus discípulos, para aquelas pessoas daquela geração. Porque haverá então grande aflição, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Até agora, gente, eles transferem, os futuristas transferem isso para agora, 20 séculos depois. Mas no versículo 34, Jesus responde essas coisas. Porque não foi perguntado para ele: diz-nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí que está o problema. Na tradução, no grego, não está falando fim do mundo, não é o fim do planeta, não é o fim da Terra. Os homens querem que seja assim, mas aqui não está dizendo isso. O fim do aeon está se relacionado a tempo. Ali eram os últimos dias daquela velha aliança. Eram os últimos dias dos judeus. Jerusalém estava sob a profecia de maldição por matar os profetas, por rejeitar os profetas. Então Jesus, sem sombra de dúvida, essa grande tribulação, essa grande aflição, não tem nada a ver com a igreja nessa hora presente, mas sim com Israel, com os judeus, com os hebreus, que haviam ali rejeitado o Messias, rejeitado o Cristo enviado para eles, como rejeitou todos os profetas antes dele. Em verdade vos digo que não passará esta geração ou aquela geração sem que todas essas coisas aconteçam. Tudo que ele falou aqui em Mateus 24. E nós vemos que ele falou isso mais ou menos ali por volta do ano 33. No ano 70, o exército romano
cercou Jerusalém, sitiou Jerusalém, como Jesus havia dito. Quando virdes Jerusalém cercadas de exército, em São Lucas, no capítulo 21, quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? Lucas escreveu a mesma coisa que Mateus escreveu. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse ele. Ele disse: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, Jerusalém, eles não estão esperando ainda Jerusalém ser cercada de exércitos. Jerusalém foi cercada de exércitos que formavam o exército romano, através do general Tito, exatamente ali no ano 70, quando nenhuma grávida escapou, quando Jesus disse: tomara que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado. Quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte em casa, fujam. E os judeus que restaram daquilo foram levados cativos para as nações. Nós vemos aqui em Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas olhei e vi aqui uma multidão a quem ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, é o Cordeiro. E todos os anjos ao redor salmodiavam, cantavam. E um dos anciões me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são, de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação, de grande aflição, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A igreja inteira, desde o primeiro século, ela vem de uma grande aflição. Grande aflição e tribulação passaram os judeus ali no ano 70. A igreja perseguida no primeiro século, no segundo, em todos os séculos ela foi perseguida. E durante todo esse tempo, ela lava suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Todo esse corpo da igreja vem de uma grande aflição. Não haverá essa grande tribulação que o dispensacionalismo está esperando. Que haverá uma grande tribulação para a igreja, que essa igreja denominacional dessa hora presente não provará a morte, não passará pela grande tribulação, serão levados vivos para o céu. Olha, isso é verdade. Isso não é verdade, de maneira alguma. A igreja toda veio de uma grande tribulação, passou por uma grande tribulação, e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, todos nós. Hoje não temos uma tribulação, uma aflição física em nosso país, mas temos uma aflição, uma tribulação em nosso espírito. Mas aquela grande tribulação de Mateus 24, verso 21, não tem nada a ver. Aquilo estava profetizado para acontecer ali e se cumpriu no ano 70. Porque a geração no judaísmo era 40 anos. No ano 30, 33, Jesus falou isso. Mais 40 anos para frente, veio se cumprir. Não passará essa geração. Então aquela grande tribulação mencionada em Mateus 24, 21, já se cumpriu. Ele veio em glória e a igreja está no reino. E os irmãos dos séculos passados estão vivos na glória eterna em corpos gloriosos. E nós ainda estamos aqui lutando a nossa batalha, o nosso combate. Mas o corpo inteiro, da cabeça aos pés, que é Cristo, a igreja, todos vieram de uma grande tribulação. Não há uma grande tribulação específica para essa igreja de agora, essa igreja do CNPJ? De maneira nenhuma.
a tribulação foi para o corpo inteiro. Todos sofreram. Jesus disse: todo aquele que quiser viver piamente, diz Paulo, sofrerão perseguição. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Aflições, sofrimentos e perseguições é o que tem acontecido na jornada da igreja. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora ali, naquele primeiro século, agora. Em verdade vos digo que não passará essa geração. Essa geração a qual? Aquela ou essa agora? Será que temos que chamar um professor de português? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E isto já aconteceu no cerco de Jerusalém, e ele vive. Ele veio, ele está em glória, reinando o coração de sua igreja. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.